Nós estamos nessa nossa campanha de Natal. O tema da nossa campanha de Natal é O Amor Muda Tudo. O que nós queremos dizer com amor muda tudo é que amor se faz com ações. Amor não se faz apenas com palavras. Amor se faz com ações. Nós queremos ser para o mundo essa ação de Deus, esse sinal do amor de Deus, vivo, andando sobre a terra, ativo e transformando a realidade. É isso que nós queremos, é para isso que nós somos chamados. A verdade é que a experiência mística cristã, a experiência da fé cristã, ela é muito mais do que, às vezes, a igreja desfruta como apenas sinais, apenas aquilo que acontece de forma extraordinária no meio da igreja, e nós sabemos que essas coisas também são experiências legítimas. Nosso Deus é um Deus poderoso que age no meio da igreja de forma extraordinária, mas nós queremos olhar para a ação principal de Deus naquilo que é o ordinário. Um Deus que age de forma ordinária, de uma maneira gloriosa, no meio daquilo que é comum, daquilo que é básico nas nossas vidas, mostrando a sua presença. E não tem uma forma maior de Deus se apresentar de forma mística, poderosa e sobrenatural na igreja do que a manifestação do amor. É assim que ele se manifesta. Você já leu 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é a sequência de uma série de argumentos de Paulo que vem falando sobre a ação miraculosa do Espírito dentro da igreja. Ele vem falando sobre os dons, como o Espírito distribui dons, como a organização da igreja é importante. Ele vem falando sobre como nós somos membros uns dos outros e como cada um de nós é singular dentro desse corpo, como membro, como alguém que tem um papel específico dentro da formação do corpo e da família de Deus. Mas mesmo que o Espírito haja em nós por meio de dons, por meio de ações espetaculares, ele vem dizendo no capítulo 13, ele começa no capítulo 13 dizendo: eu passo a apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. Apesar de Deus e o Espírito fazer tudo isso no meio da igreja, ele fala, existe um caminho ainda mais excelente. E o caminho ainda mais excelente é o caminho do amor. Ele vem falando ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que retine. Ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar os montes, ou tivesse conhecimento total com dom de profecia, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ou meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tivesse amor, nada disso me valeria. O amor é bondoso, o amor não se ufana, não se ressente do mal, não arde em ciúmes, não trata com leviandade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Então, Paulo vem mostrando esse caminho que é o caminho para todo cristão. É por ele que nós traçamos, trilhamos a nossa jornada cristã. Mas lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 4, Paulo vai falar assim: vistam-se do Senhor Jesus Cristo, ou, em outra tradução, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Isso ele vai escrever em Romanos. Nós precisamos nos vestir de Cristo. A forma como o cristão vive no mundo é se vestindo do próprio Cristo. Porém, em Colossenses, no capítulo 13, no capítulo 3, no versículo 14, também ele vai dizer, revesti-vos de amor. Então o que ele quer dizer é que você se vestir de Cristo é você se vestir de amor. Você se vestir de amor é você se vestir do Cristo. Mas veja só, Colossenses 2,6 vai dizer, andem em Cristo, andem como Cristo. Vocês devem andar assim como Cristo andou.
é o chamado de Paulo. Mas em Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, ele vai dizer: andem em amor. Se nós queremos andar nesse mundo como Cristo andou, se nós queremos andar em Cristo, então nós também devemos andar em amor. Porque se nós andamos em amor, nós andamos em Cristo. E se nós andamos em Cristo, nós andamos em amor. O caminho da fé cristã, essa experiência mística da fé cristã, ela se faz primordialmente por meio da manifestação do amor. Na espiritualidade cristã, a experiência máxima de fé se chama amor. E amor se faz com ações. Se faz com ações. Por quê? Porque é no próximo. É na vida do próximo. É naquele que está diante de mim. É naquele que se faz parceiro da jornada. Naquele que caminha ao lado nessa grande realidade humana. O próximo. É na vida do próximo que nós temos o aperfeiçoamento da fé. É através do próximo que nós somos aperfeiçoados pelo Espírito de Deus para vivermos uma verdadeira experiência cristã. Então, é quando nós encontramos a nossa relação com o próximo e nos desenvolvemos em amor, em solidariedade, em generosidade, em comunhão, que de fato a vida cristã ela é experimentada como um todo. E eu gostaria de mostrar isso para você hoje à noite, através de uma leitura do texto bíblico que nos fala sobre a experiência de fé de uma discípula de Jesus. De uma mulher extraordinária, de uma mulher maravilhosa, de uma mulher que poucos se lembram dela, mas que tem um impacto extraordinário na vida de pessoas e das pessoas com quem ela conviveu. Abra comigo o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. Eu leio a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. Eu leio a partir do versículo 36. Diz aí: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se, ou Tabita, cume. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Até aí. O texto dessa porção que nós acabamos lendo já começa nos informando algo extraordinário. Já começa falando que havia uma mulher chamada Tabita. Tabita é o nome dela em aramaico, ou Dorcas, o nome dela grego. E essa mulher era uma discípula de Jesus. Se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento, esse é o único local onde você tem uma mulher que é definida com esse termo, que é chamada de discípula. É o único lugar em todo o Novo Testamento que uma mulher é denominada como discípula de Jesus.
Isso não quer dizer que Jesus não tenha tido outras discípulas. Não, apenas quer dizer que Dorcas se destacava como alguém a ser contada e denominada discípula para as futuras gerações. Aqui Lucas faz questão de apontar. Em um mundo onde os homens ganhavam destaque, notoriedade, e eles eram intitulados com termos tipo discípulos, apóstolos, as mulheres às vezes elas ficavam de lado, mas aqui, mais uma vez, a Bíblia vem quebrando esses paradigmas sociais e vem mostrando a importância das mulheres. Isso porque as mulheres sempre foram muito importantes em todo o ministério cristão e em todo o ministério de Jesus. Jesus, ele tinha muitas discípulas. As mulheres que andaram com Jesus, você vê Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de João. Você tem Susana, que foi uma das mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Você tem Priscila, que é a esposa de Áquila, que Paulo vai dizer que ela é cooperadora no avanço, na pregação do Evangelho. Você tem as filhas de Filipe, que eram profetisas. Você tem a mãe, a avó de Timóteo, que eram exemplos de fé. E assim você tem muitas outras mulheres que cooperaram para o avanço do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para a obra do avanço do reino de Deus. Porém, quando nós olhamos para Dorcas, ela tem essa definição de que ela é uma discípula de Jesus, fazia parte daqueles que seguiam Jesus. Mas quando nós temos essa denominação de Dorcas como discípula de Jesus, o que o texto bíblico quer nos dizer? O que é ser de fato um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é ser esse seguidor dos ensinamentos de Cristo. Mais do que apenas ouvintes, é você querer ser como Cristo, é se vestir de Cristo, é andar com Cristo, em Cristo e como Cristo. É seguir o caminho que Cristo seguiu. Mas qual é o caminho de Cristo? Qual é o caminho que Cristo seguiu para que nós possamos andar por ele? Qual é o exemplo de Cristo para que nós possamos imitá-lo? E não apenas sermos religiosos, meramente ouvintes. O caminho de Cristo na terra foi o caminho de amor. Cristo, na verdade, é a manifestação do amor de Deus, é a encarnação do amor de Deus. Você conhece o texto mais lido e mais notório na igreja da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou o mundo, e porque Deus amou o mundo, então Ele enviou o seu Filho. Ele é o objeto do amor de Deus. Ele é a manifestação, a encarnação do amor de Deus. Então o caminho de Deus, o caminho do Cristo nesse mundo, é o caminho do amor. Veja só como ele atuou no mundo. Ele encontrou pessoas, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor encarnado, ele se manifestou em ações. Primeiramente na encarnação, um Cristo que ele não faz o bem apenas de longe. Ele não faz o bem apenas para o outro, mas não se relaciona com o outro. É um Cristo que invade o mundo, é um Cristo que entra na história, é um Cristo que olha o ser humano nos olhos, é um Cristo que olha as necessidades, as misérias, as mazelas do ser humano, é um Cristo que sofre é um Cristo que andando tem compaixão. É um Cristo que encarna-se como ser humano e vive conosco nas nossas limitações. Esse é o Cristo, um Cristo que vive a vida humana e não tem vergonha de ser humano. Já dizia o teólogo que em Cristo você vê Deus como Ele realmente é e o homem como ele deveria ser. Cristo é o nosso modelo. Cristo é para quem nós olhamos para enxergar a humanidade como ela deveria ser no seu arquétipo.
no seu princípio, no seu modelo primário. É em Cristo que nós encontramos isso. Então, ao olharmos para Ele e percebermos a sua ação de amor, nós precisamos segui-lo, imitá-lo. É o Cristo que encontrou impuros, leprosos, que cada um dos leprosos com quem Ele encontrou, que viviam à parte da sociedade, que viviam alheios à vida comum, que não podiam entrar e participar do viver comum da sociedade, porque eram considerados imundos, eram considerados e classificados como homens marcados pela ira de Deus, homens que estavam longe da graça de Deus, homens que não tinham mais acesso, não apenas à sua família, mas também à sociedade, ao trabalho, à dignidade humana, e nem mesmo acesso à religião formal. Mas Cristo, ao encontrar com cada um desses, onde todo mundo corria deles, ao invés de correr, ao invés de fugir, Ele para, Ele toca neles. E ao invés da impureza desses homens passarem para Cristo, é a sua pureza que é transmitida para esses homens. E esses homens são limpos, e esses homens são purificados, e eles são reintegrados à sociedade. É o Cristo que encontra paralíticos e cura esses paralíticos, dando a esses paralíticos novamente a oportunidade de viverem com dignidade. É o Cristo que encontrou os cegos e ao invés de simplesmente passar direto dizendo, não, eu não posso fazer nada por vocês, Ele toca naqueles cegos, Ele cura aqueles cegos, restitui a visão para os cegos e reintegra esses cegos à vida comum, à sua família, tirando esses cegos da vida de mendicância para dar a eles a oportunidade de trabalharem com as próprias mãos e ganharem o seu sustento com dignidade para fornecer o necessário para as suas famílias. Isso tudo envolve, irmãos, dar ao outro dignidade humana. Isso tudo envolve o retorno ao convívio social. Isso tudo envolve mais do que dar ao outro mera cura. É dar ao outro uma nova vida, um novo viver, uma nova experiência. Experiência a qual nenhum outro poderia dar, mas Cristo se envolve com essas pessoas, trabalha em prol dessas pessoas e restaura essas pessoas. É o Cristo que deu pão para quem não tinha pão. Que no meio da multidão, enquanto seus discípulos querem despedi-la para que elas possam ir e suprir a si mesmas no meio do deserto, Ele diz, dá-lhes vocês o pão para comer. E quando vem o pão à sua mão, 5 pães e 2 peixinhos, que ninguém podia esperar, que podia suprir mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Ele então dá graças, olha para o céu, parte e distribui. E aquilo não apenas supre a todos, mas sobra. Porque a bênção de Deus, ela é abundante, ela sobra. É aquele que cuida dos pobres, é que constantemente a sua bolsa estava cheia não para si mesmo, mas estava cheia para dar aos pobres. Você vai ver que na ceia, quando ele diz para Judas, olha Judas, vá fazer o que você tem que fazer rápido. E Judas saiu para traí-lo, os outros apóstolos nem percebem, porque eles acreditavam que Jesus estava dizendo para Judas ir distribuir algo para os pobres, ir cuidar dos pobres, porque isso era a prática de Jesus. Ele cuidava daqueles menos favorecidos. Isso é ter percepção das mazelas sociais, das mazelas que nos rodeiam, e ao mesmo tempo desenvolver intencionalmente uma ação para ser um fator de transformação. Não apenas se acomodar diante dessas situações, não apenas olhar para as demandas da sociedade, as dificuldades da sociedade e achar que isso é assim mesmo e que o mundo é assim mesmo, mas sofrer e se fazer como um instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas, a realidade das pessoas. É o Cristo que curou a filha da mulher cananeia. Essa menina estava possessa de demônios e Cristo curou aquela menina.
É o Cristo que curou o servo do centurião. O Cristo que conversou com a mulher samaritana quando ninguém mais conversaria com mulher e ainda mais samaritana. O que tem a ver a mulher cananeia, o centurião romano e a samaritana com isso? Muito, porque Cristo mais uma vez quebra os paradigmas, Ele quebra os preconceitos da sociedade, os preconceitos que nos dividem como seres humanos. Seja os preconceitos de raça, de cor da pele, os preconceitos por causa da língua, de classe social, ou qualquer outro preconceito que nós construímos por termos um tipo de sentimento de superioridade. Cristo, Ele rompe com tudo isso e nos mostra que somos todos iguais e que devemos atentar para as necessidades de todos, mesmo o outro sendo tão diferente da gente. É o Cristo que olha para a viúva de Naim e ressuscita o seu filho enquanto ela estava chorando. Ele se compadece, Ele sofre com ela. É aquele que ressuscita a filha de Jairo, que entra naquele recinto enquanto todos riam dele, porque disse que a menina não estava morta, mas dormia, e ele ressuscita aquela menina e devolve a filha daquele homem, desesperado, para restaurar a sua alegria. É aquele que ressuscita Lázaro, depois de quatro dias morto. 4 dias morto. E ele chega na frente do túmulo e diz: Lázaro, saia para fora! Saia para fora! E sabe por que Jesus pode ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro? Porque Ele é o autor da vida. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o criador de todas as coisas. E é por isso que Ele restaura tudo. E mais, é por isso que Ele chega na boca da caverna de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Porque se Ele chega na boca da caverna e diz: vem para fora, e não fala Lázaro, todo mundo que está morto vem para fora. Porque um dia é o que nós esperamos. Que um dia o Senhor, Ele vai dizer para todos: vem para fora. E todo mundo vai vir para fora. E todo mundo vai ser ressuscitado. E todo mundo vai estar diante do trono. Mas naquele momento, o Senhor da vida diz: Lázaro, é só você, viu, Lázaro, que está aí do outro lado. É só você, vem para fora. E nem as portas da morte, os ferrolhos da morte podem segurar aquele homem. E ele sai vivo depois de 4 dias. É isso que Jesus faz. Ele rompe com todos os poderes destruidores desse mundo. Em última instância, ele vence o maior poder, que é a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual e toda a manifestação daquilo que é a expressão de morte que nos rodeia. O Cristo, por meio do seu amor, está quebrando todo império das trevas, toda a maldade que existe nesse mundo. Mas qual é a ferramenta que Ele usa para mudar tudo? O amor, o seu grande amor. Para isso mesmo, Ele enfrentou a morte. Para vencer a morte e toda a expressão de morte. Por isso Ele subiu naquela cruz. E do alto daquela cruz Ele pulou no abismo de trevas e morte. E Ele, como o Senhor da vida, é o único que, ao pular na morte, é capaz de sair vivo do outro lado. É capaz de sair com vida do outro lado, mostrando com isso todo o seu poder. O seu poder para salvar a todos nós. Todos nós que somos iguais, todos nós que, independente de classe social, independente de cor de pele, independente de nacionalidade, independente se homem, se mulher, independente de qualquer posição, todos nós somos nivelados pelo pecado. E para salvar os pecadores, Cristo, o amor de Deus, pulou na morte e saiu vivo do outro lado. É assim que nós, como discípulos de Jesus, precisamos viver e precisamos ser inspirados por esse Deus.
Discípulos de Jesus não são pessoas que são perfeitas. Não são pessoas perfeitinhas. Pelo contrário, discípulos de Jesus são pecadores. Pessoas que reconhecem que precisam da obra de Cristo para poderem ser diferentes e que enfrentam com dores, com angústia muitas vezes, e como diz Hebreus, até o sangue, se necessário for, enfrentam seus dilemas pessoais todos os dias, mas eles nunca desistem. Eles nunca desistem, mesmo diante da morte, eles nunca desistem de seguir o Cristo, de se vestir de Cristo, de se encarnar do Cristo. Os discípulos, eles não são perfeitos, eles têm problemas sim. Eles têm problemas familiares. Os discípulos, eles vão lutar contra o pecado. Os discípulos, eles vão se frustrar. Os discípulos erram. Os discípulos, como eu disse, não são pessoas perfeitas, mas são aqueles que lutam para viver nesse mundo de maneira diferente. Eles não aceitam a mesmice. Eles não aceitam a cultura desse mundo. Eles não aceitam ser apenas mais um nessa existência. Eles olham para Cristo, se inspiram em Cristo e, cheios do Espírito Santo, eles decidem viver de uma maneira diferente. Dorcas era uma dessas. Dorcas era uma mulher dessas. Ela era uma discípula de Cristo. Ela seguia a Jesus e encarnava Cristo no seu viver. Ela dedicava a sua vida a outras pessoas, para que outras pessoas percebessem Cristo vivendo através dela. É isso que nós fazemos. Como cristãos, nós estamos vivendo para que o mundo veja Cristo em nós. E mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas dificuldades, nós não desistimos. Nós não desistimos de continuar fazendo bem, nós não desistimos de continuar praticando amor. Alguém já disse certa vez que se Deus perguntasse, por exemplo, a Moisés, Moisés, o que você tem na mão para me servir? Moisés diria, eu tenho um cajado. E Deus falaria, é suficiente. Com esse cajado você vai guiar o meu povo, você vai livrar 2 milhões de pessoas da opressão. Talvez alguém poderia dizer, mas e se Deus perguntasse a Davi? E Deus perguntasse a Davi, Davi, o que você tem na mão? Davi diria, eu tenho uma pedra e uma funda. E Deus falaria, é suficiente, Davi. Com uma pedra e uma funda, você pode libertar o meu povo da opressão e vencer um grande gigante. Talvez alguém perguntaria para aquele menino do Evangelho. E o próprio Deus perguntaria para ele, menino, o que você tem na mão? Menino sem nome, o que você tem na mão? E ele diria, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Deus falaria, é o suficiente para eu sustentar quem me segue. Mesmo que sejam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É suficiente. Se Deus ou alguém perguntasse para Dorcas, Dorcas, o que você tem na mão para servir a Deus? Dorcas diria, eu tenho agulha e linha. E Deus falaria para ela, é suficiente para fazer uma grande obra. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Com a sua agulha e sua linha, Dorcas fez uma grande obra. Uma grande obra. Você vê o desejo de Dorcas de sempre estar suprindo os outros. Sempre estar cuidando dos outros. Veja o que diz o versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ela se dedicava, essa era a vida dela, era a prática dela, isso era o que dava sentido à vida dela, era o desejo maior dela de servir ao outro. O que inflamava esse desejo no coração de Dorcas? Esse desejo é como o de qualquer outro cristão, que é movido pelo Espírito Santo. Mas não é um desejo humano, simples, como de alguém que quer mero reconhecimento.
Às vezes as pessoas fazem o bem. Às vezes as pessoas até fazem coisas boas, mas a motivação, o coração não está de fato sendo movido pelo Espírito para que Deus receba toda a glória. Mas Dorcas não estava atrás de reconhecimento, ela estava atrás de serviço, ela estava atrás de fazer o bem, ela estava atrás de demonstrar amor. E por que o cristão é esse que quer fazer o bem sem olhar a quem e fazer o bem para mostrar o amor de Deus no mundo? Por gratidão, não é por reconhecimento, não é para receber, é para dar, porque ele entende que já recebeu, e ele recebeu tão infinitamente mais do que aquilo que ele merecia, que ele dá voluntariamente, dá por gratidão, ele se doa por gratidão. É uma gratidão que existe no coração do cristão pela salvação que ele recebeu do Cristo, que pulou na morte, saiu vivo do outro lado, para que nós um dia também, ao entrarmos nessa morte, saiamos vivos do outro lado. E é por causa de gratidão que esses cristãos saem, buscando outras pessoas, para levar a elas esse amor de Deus. Não é um amor passivo, é um amor ativo. O cristão, ele está sempre atrás de alguém a quem ele pode demonstrar o amor de Deus. Nós vamos atrás, não esperamos que as pessoas venham até nós. Esse desejo é fruto do Espírito Santo. Não é um desejo natural, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não brota em nós naturalmente. Mas esse desejo é uma ação poderosa do Espírito que vem agindo em nós, proporcionando que sejamos transformados e experimentemos essa gloriosa ação de Deus em nós, que é nos vestir de Cristo. É nos fazer andar em amor, é nos fazer nos vestir de amor. É isso que aconteceu em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo é prometido. Jesus vai dizer: e vocês serão minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês vão poder me testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Esse testemunho de Cristo não é meramente fala, mas é um amor prático. É a proclamação que vem juntamente com obras de transformação. Ser reconhecido como discípulo de Jesus é ser reconhecido como alguém que anda nesse caminho, no caminho do Cristo, no caminho do amor. Por isso o próprio Jesus vai dizer: nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Quando o amor fizer parte da vida de vocês. Dorcas era essa mulher que se dedicava a isso. Ela encarnou Cristo. Ela se dedicava às boas obras e a dar esmolas, como diz o texto. Dorcas não era uma mulher rica. Ela era uma costureira do seu tempo. Ela não era uma mulher que tinha grandes posses. Mas ela dedicava a sua vida para os outros. Mas ela fez da sua vida um instrumento para abençoar o próximo com aquilo que ela possuía. Ela se dedicava para que outros pudessem ter mais, ter o melhor, ter condições. Desde o início, o exemplo de Cristo na igreja sempre compreendeu que a sua tarefa era ajudar os necessitados. Assim que o Espírito Santo desceu, isso que nós chamamos de member care, que é cuidado dos membros, foi entendido pela igreja. É uma responsabilidade. A igreja tinha algumas necessidades, porque muitas viúvas começaram a fazer parte da igreja. E lembra, viúva era alguém em situação de risco naquela época. Então, como muitas viúvas começaram a fazer parte, a igreja entendeu que tinha uma responsabilidade. Então eles designaram alguns homens que pudessem cuidar das viúvas e cuidar dos donativos que eram entregues. Esses homens foram chamados diáconos. Eles foram eleitos e foram, então, incumbidos dessa tarefa
de diariamente distribuir os donativos que a igreja levantava. E a igreja inteira participava, doando. A igreja repartia, a igreja doava o que tinha. Os irmãos traziam as suas posses e falavam: isso aqui não é nosso, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. E todos tinham igual, em comum, porque eles tinham um compromisso de imprimir no mundo o amor de Deus. Eles não tinham compromisso apenas de se fazerem pessoas ricas, de eliminarem as suas necessidades, de cuidarem de si mesmos, mas de cuidar de todo aquele que é irmão na fé e de todo aquele que tem uma necessidade. Todos tinham um compromisso um com o outro, e o que era seu também pertencia ao outro. Essa é a história do homem chamado Barnabé. Talvez seja inspirado por isso, por esse movimento da igreja, que Dorcas agiu assim. Talvez um daqueles que inspirou Dorcas fosse justamente Barnabé. Diz o texto em Atos 4 que Barnabé, um homem chamado José, natural de Chipre, ele resolveu vender o terreno que tinha, pegar o que tinha e depositar aos pés dos apóstolos. E depois disso, ele assumiu uma tarefa extraordinária entre os apóstolos. Ele foi, talvez, o grande pastor do Novo Testamento. Ele foi o grande nome, no meu entendimento, daqueles que são os crentes sem nome no Novo Testamento. Às vezes nós olhamos para Paulo, Pedro, Tiago, João, eles são homens que nós acabamos denominando como extraordinários, mas na verdade são homens comuns. E Barnabé deveria também ser contado nessa linha, porque eu olho e falo: se nós temos hoje um Novo Testamento, é por causa desse homem chamado Barnabé. Barnabé foi quem acreditou em Paulo quando ninguém acreditou. Foi ele que discipulou Paulo, foi ele quem formou Paulo como líder, foi ele quem na primeira comitiva missionária do Novo Testamento, liderou a comitiva, e quando ele percebeu que Paulo já estava pronto para assumir a comitiva, ele saiu e deixou Paulo liderar. Ele enfrentou todo mundo para que Paulo pudesse se tornar o Paulo que nós conhecemos. E quando Paulo, que nós conhecemos, se levantou contra ele, porque ele queria apostar em João Marcos, um menino que na tentativa de seguir a primeira comitiva missionária, acabou desistindo, porque passou pela região de Pafos da Panfilha, uma região difícil, alagadiça, e ali provavelmente eles tiveram muitos problemas. Ele desistiu da caminhada, voltou para Jerusalém. Paulo olhou para esse menino e falou: isso não tem vocação, isso aí precisa ficar lá mesmo, deixa ele quieto lá, eu não quero mais trabalhar com João Marcos. Barnabé disse: não, João Marcos é importante, ele tem potencial. Então foi lá que, em Jerusalém, que Barnabé traz de volta João Marcos para a comitiva. Quando Paulo vê isso, ele pergunta: mas o que esse menino está fazendo aqui? E Barnabé fala: não, ele vai conosco na segunda viagem. E Paulo: comigo não, comigo ele não vai não. Aí Barnabé fala: se ele não vai, eu também não vou, eu vou apostar na vida desse rapaz. Paulo fala: não, então tudo bem, fica aí. A dupla dinâmica é dividida, vai Barnabé e João Marcos para um lado, e vai Paulo e Silas para o outro. Meus irmãos, no fim da vida, quando Paulo escreve a sua última carta, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, por favor, manda vir João Marcos, por favor, porque esse menino é muito útil para o meu ministério. Ele é muito útil para o meu ministério. Se não fosse Barnabé, nós não teríamos as cartas de Paulo, se ele não tivesse acreditado em Paulo, quando ninguém mais acreditava, quando todo mundo achava que ele era um Bin Laden do seu tempo, ele acreditou no poder de Deus de transformação. Se ele não tivesse acreditado em João Marcos, talvez nós não teríamos os evangelhos, porque o primeiro a escrever o evangelho foi Marcos. O evangelho de Marcos na sua Bíblia, foi escrito por esse menino, João Marcos. E os outros evangelhos foram inspirados nele. Porque esse homem acreditou. E se você vê, a história de Barnabé é essa.
Porque Barnabé não é o nome dele. Como eu disse, o nome dele é José. Barnabé é apelido. Barnabé significa filho da consolação. Ou melhor, filho do Parácletos. Parácletos é o mesmo nome que é dado para o Espírito Santo no Novo Testamento. Eles estão dizendo, esse homem, ele é tão cheio de Deus, ele é tão cheio de Cristo, que ele é filho do Espírito Santo, ele é filho da consolação. E logo depois que você tem a história de Barnabé, você tem a história de outros dois personagens muito conhecidos, que é o contraponto da vida de Barnabé. Acaba a história de Barnabé, começa a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira foram um casal que eles acabaram vivendo ali na igreja primitiva e eles viam que todo mundo estava ajudando um ao outro e vendendo o que tinha e dava oferta. E de repente eles resolvem vender um terreno, vão lá, pegam uma parte do terreno, escondem e vão lá e vão dar apenas aquilo que era uma pequena parte. Eles doam uma pequena parte, mas deve ter sido uma parte significativa. E quando eles entregam, Pedro está ali, e o Espírito de Deus, então, usando Pedro, vai dizer, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E é interessante porque o texto vai dizer, quem foi que pediu para vocês trazerem dinheiro aqui? Alguém pediu para vocês venderem um terreno? Alguém pediu para vocês trazerem alguma coisa aqui? O que vocês estão fazendo é tentando ser como os outros, enganando a comunidade. Porque ser cristão é ser de coração, é fazer porque foi transformado, e não fazer simplesmente para imitar os outros. Aquele casal acabou sendo morto naquele mesmo instante. Porque ser cristão é você ser cheio de amor, e você fazer por amor. Porque mesmo que você dê os seus bens aos pobres, ou seu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se você não tiver amor, isso não tem sentido, não tem valor. Então, Dorcas é a expressão, essa mulher, assim como Barnabé, é a expressão de uma consciência congregacional da igreja primitiva. Eles sozinhos expressavam aquilo que a igreja vivia, o que a igreja experimentava. Todos nós cuidamos uns dos outros, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Doar, ou esmolas, deve ser entendido aqui mais do que dar dinheiro, gente. Dar dinheiro é uma pequena parte. Cuidar do outro é também dar dinheiro. Eu me assusto às vezes, e isso é muito difícil falar hoje em dia, porque todas as vezes que você toca em dinheiro na igreja, porque existe essa visão de que a igreja está virando um comércio, então é difícil de falar sobre dinheiro de uma maneira equilibrada, sem você ter que falar e se esconder atrás do púlpito. Mas se nós falamos sobre esse assunto, ou você é taxado de alguém que quer tirar dinheiro das pessoas, ou você se esquiva completamente desse assunto e acaba mantendo as pessoas na ignorância. Meus irmãos, doar dinheiro, dar dinheiro, faz parte da vida de fé. Eu me assusto porque a maior parte das pessoas fazem isso por uma motivação errada. Elas fazem isso para ter mais. Essa é a pregação da igreja torcida dos nossos dias. Eles dizem para vocês, deem dinheiro para que vocês possam ter mais dinheiro. E isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com amor. Mas doar é algo fundamental, sempre fez parte da igreja, sempre fez parte da vida do cristão, sempre fez parte da responsabilidade cristã. Doar significa que você entendeu a sua responsabilidade de servir ao outro, compartilhando o que você tem. E você não faz isso para ter mais, você faz isso porque já tem o suficiente dado por Deus e em Cristo.
Porque você entendeu que Cristo é o seu provedor, que Ele é o seu cuidador. Mas o dinheiro é apenas uma pequena parte. Você precisa doar a si mesmo, doar tempo. Talvez é mais difícil do que doar dinheiro. Tem muita pessoa que dá dinheiro, mas não se envolve. Não se envolve com o outro, não se envolve com outras pessoas, não se abre a relacionamento. Também não entendeu. Você precisa entender essa realidade igual o texto de Ananias e Safira nos ensina. Você pode dar alguma coisa, mas se a motivação, se o seu coração não é repleto de amor, isso não tem sentido. Não é questão de dinheiro, é questão de essência. Se você não der, você não entendeu. Mas se você der e der por uma motivação errada, você também não entendeu. Você tem que dar de maneira certa e com a motivação certa. Você tem que dar ouvidos, dar carinho, dar importância para o outro. Você precisa se importar com os sentimentos do outro, quem ele é. Você precisa se importar com aquilo que você faz. Nós precisamos nos importar com aquilo que nós fazemos. Às vezes nós nos importamos e nós contabilizamos aquilo que nós fazemos de bem para o outro. Opa, aqui ganhei uma estrelinha no meu relacionamento com o outro, eu faço bem aqui. Porém, muitas vezes nós não reconhecemos o mal que nós fazemos. E muitas vezes nós fazemos o mal. Nós precisamos ir além do politicamente correto. Nós precisamos ir além do socialmente aprovado. Nós precisamos ser espiritualmente coerentes com a fé que expressamos. É isso. Então, irmãos, amor se faz com ação. Como é que Cristo mostrou amor? Ele se encarnou. Ele entrou no mundo do outro. Ele supriu o que o outro precisava. Ele foi alguém para o outro. Ele entrou no mundo e no universo do outro. Foi isso que Deus fez. E é assim que nós precisamos também ser cristãos. Nós precisamos entrar na vida uns dos outros. O versículo 37 vai falar sobre como os discípulos de Jesus, eles também passam por dificuldades. Essa mulher morreu. Os discípulos de Jesus passam por dificuldades. Eles precisam superar as dificuldades. Os apóstolos passaram, eles precisaram superar as suas dificuldades. O próprio Cristo passou. E o próprio Cristo vai dizer: você quer me seguir? E eu acabo aqui. Você quer me seguir? Ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É muito interessante, porque nós falamos muito desse texto. Mas o texto que antecede a esse texto, dando sentido a ele, é Cristo falando que estava indo para Jerusalém para ser morto. Você quer me seguir? O caminho para você é Jerusalém. O caminho para você é a cruz. O caminho para você que quer me seguir é a autonegação. É o que eu estou fazendo. É você ir em direção ao outro. É ir em direção a suprir o outro. A nossa fé, ela não se faz de maneira vertical. Ela acontece de maneira horizontal. É em Cristo, homem. É em Cristo, como homem vivo, que você encontra, de fato, a sua salvação e a sua fé. E é no próximo que você encontra como você concretiza a sua fé. É muito bom falarmos sobre graça. É muito bom cantarmos sobre graça. É muito bom nós ouvirmos sobre o poder da graça de Deus, como nós cantamos hoje aqui. Mas a graça sem transformação é sem graça. A graça sem ação é chata. A graça sem ação, desculpa a maneira como eu vou colocar isso, e eu peço que você entenda, a graça e a pessoa que diz que vive a graça sem a verdadeira transformação que te leva ao outro, é desgraça. É por isso que nós chamamos uma pessoa que destrói a vida, uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que faz o mal, como desgraçado.
É uma pessoa que ele não tem graça para ceder. É uma pessoa que não tem graça para viver. É uma pessoa que não tem graça para estender a mão. Pelo contrário, pensa só em si mesmo. Pensa só no seu umbigo. Pensa só na sua própria vida. Dorcas não era assim. Dorcas não era assim. Ela vivia para o próximo. Nosso tempo se esgotou. Mas eu espero que você, meu irmão, você, minha irmã, hoje saia daqui motivado, através do exemplo de Dorcas, para poder servir a Deus com tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Nós estamos na nossa campanha dizendo, o amor muda tudo. E veja, o amor só vai se manifestar através de você. O amor só vai se manifestar através de você. Deus é amor. E o amor de Deus se manifesta no mundo através dos seus. O amor muda tudo. Mas o amor só muda tudo quando nós entendemos que amor se faz com ações. Amém? Você pode ficar de pé? Podemos orar? Senhor, nós te louvamos, engrandecemos. Tu és um Deus grandioso, bondoso, fiel, amoroso. Nós adoramos, ó Pai, tudo o que o Senhor é e tudo o que o Senhor faz. Nós só temos a agradecer o Senhor. Nós temos uma gratidão enorme, ó Deus, pela Tua salvação, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades. Nós, nas nossas limitações, nas nossas falhas, o Senhor tem sempre cuidado, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, por favor, nos ajuda a sermos instrumentos do Teu amor nesse mundo. Não deixe a nossa vida passar em vão, mas que a nossa espiritualidade, de fato, ela se expresse nesse mundo por meio, ó Pai, de ações práticas de amor. E que através desse amor manifestado, a Tua justiça, ó Deus, seja mostrada no mundo e mais pessoas conheçam o Senhor, para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus é que nós oramos. Nos capacita pelo Espírito. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite e uma excelente semana.